Salve, salve nação! Temos aqui esse corte do Equipe F da ESPN Brasil para falar da vitória do Mengão. Flamengo 1, Vasco 0 e ficou baratinho pro Vasco, hein, galera? Era para ter sido pelo menos 5-1. E aí, gostaram do jogo? Comente, fique à vontade, deixa o like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos para a ESPN, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. Voltamos já com imagem do Maracanã ontem à noite, clássico Vasco e Flamengo, como disse o Pascoal agora há pouquinho no seu boa tarde. O Vasco até teve as suas oportunidades no início da partida, aquela lá foi com o Andrés Gomes, que é um foguete, né, Pascoal? E o goleiro flamenguista, o goleiro do Rubro Negro, foi muito bem. O Flamengo dominou a maior parte do primeiro tempo, já estava melhor com 11 contra 11, embora daqui a pouco a gente vá ver também, Pascoal, que o Vasco teve uma outra chance de abrir o placar. Teve com o GB, nessa bola de contra-ataque, nesse lance aí. Parece piada, né, cara? O Vasco teve uma chance de fazer gol e os caras estão falando do Vasco, é isso mesmo? O GB vai receber a bola e vai finalizar, mas ela vai passar bem pertinho no lance de contra-ataque do Vasco da Gama. Esses foram os dois lances que sinalizaram o Vasco da Gama no primeiro tempo. Vai vendo o que fez o Léo Jardim. No jogo todo, né? Você quis dizer. Por isso que ontem a gente falava aqui, inclusive, da qualidade do goleiro do Vasco da Gama. E essa expulsão, eu vou falar um negócio pra você. Justíssima. O cara entrou pra quebrar. Quase quebrou a perna do Carrascal. Foi muito justo. Vamos falar dela daqui a pouco. Guarda. Segue falando do jogo. Sabe qual é a necessidade? Nenhuma. Depois a gente fala dela especificamente. Mas sabe assim, às vezes... Ô, Pascoal, vamos, Pascoal, desenrola. Baixa uma infantilidade, umas coisas assim, propósito. E o lance do gol é muito bonito. O Carrascal vai pegar de primeira, espetacular. O Zinho falou, foi 30 finalizações. O Piton, lógico, sem querer, ajeitou assim de forma perfeita, açucarada pro Carrascal. Uma que foi a da trave, que é contabilizada, é a que pega na trave da equipe do Vasco da Gama. Ponto. A diferença técnica entre as duas equipes, ela é muito grande. Muito grande. É uma coisa, eu entendo que coloca também os jogadores e até os treinadores um pouco mais reativos nesse momento. Mas é o Vasco da Gama, gente. O Vasco da Gama tem que entender que pode mais. O Vasco da Gama tem que saber que pode mais. Ô, Pascoal, tá de brincadeira, né? O Vasco da Gama é freguês. Nos últimos 50 jogos, deve ter vencido 5 Flamengo. Nos últimos 30, venceu 2. Tá de brincadeira, né? O Vasco da Gama é isso aí, cara. É nosso filho. Mas pode mais, Pascoal? Pode. Podia ter jogado um pouquinho. Você pode perder o jogo, mas vamos jogar. Eu me lembro sempre nessas coisas do Muricy Ramalho. O Muricy Ramalho falava, não, meu time não vai ficar 90 minutos na defesa, eu vou tomar um gol. O Muricy sempre falou isso, não dá pra ficar na defesa o tempo todo, vou tomar um gol. Eu tenho que sair pra jogar, eu tenho que querer alguma coisa. Mais contra o Flamengo, né? O Nelsinho Batista, que sempre nos vê lá em Campinas, um abração pro Nelsinho. O Nelsinho me falava o seguinte, Pascoal, até o pior time do mundo vai ter uma chance de fazer gol em você. Então, se o seu time não é melhor do que o outro, na competição, você tem que ter, a chance que você tiver, faz o gol, estabelece uma situação e depois você pode se defender. O Vasco ficou só pensando em se defender. Primeiro tempo do Vasco até que teve aquelas 2 chances, mas no segundo tempo, o Muzinho falou há pouco, gente, o Vasco não passou da linha do meio-campo. Não passou da linha que demarca o meio-campo. O goleiro do Flamengo não sujou a roupa. A lavadeira não teve nenhum problema com a roupa dele. O Rossi fez aquela defesa no começo do jogo e depois não trabalhou mais. A defesa pegou na trave. Não, pegou na trave. A bola pegou na trave. Ele não tocou naquela bola? Nossa, os caras estão muito desligados, velho. E esse lance aí, o cara tava impedido. Se saísse o gol, seria anulado. Nem conta esse lance. Não, pegou não. A bola foi direto na trave. Não falei bobagem. A bola vai direto na trave. Então, quer dizer, é muito pouco pro Vasco da Gama. E é claro que o Flamengo só impõe a sua qualidade, né? O incomparável voltou. Vocês estavam pensando que ele não vinha, vocês estavam pensando que ele estava longe.
O incomparável voltou. Daqui a pouco o incomparável vai ser o imparável. Aí vai ter um monte de gente assustada. Até os times dos Estados Unidos agora do México estão querendo jogar Libertadores da América por conta de... Voltar a jogar. Os do México. Estão pedindo lá, o pessoal lá do time do México está querendo... Não, vai lá, arruma um jeitinho pra gente jogar Libertadores e tal. O pessoal do México, nós também estamos querendo. Você não queria ver o Messi na Libertadores, não? Eu acho que cada qual no seu salário, né? Eles têm lá a Copa deles, lá, a Copa CONCACAF, eles disputam lá a Copa Centro da América do Norte e Central... Então tem lá a sua competição. Aqui é Libertadores e América do Sul. Você pode convidar, se houver necessidade, se houver esse entendimento. Mas eu acho que ganhar uma vaga, eu acho que não. Porque aqui é América do Sul. Mas mesmo assim, o incomparável estará e eles vão... Quando os caras veem aquela camisa do Flamengo, a bonita camisa do Flamengo, quando eles olharem aquela camisa do Flamengo dentro do campo, os caras já começam a bambear a perna. Porque o time é muito diferente dos outros. Quando começou a sair o lateral esquerdo da seleção brasileira, o centroavante da seleção brasileira, o ponta esquerda... Aí entra... Qual centroavante da seleção brasileira? Pedro não é centroavante da seleção brasileira, não. Na sua conta, na minha é. Então, a gente vai vendo esses caras entrar. Aí o adversário fala, gente, o que eu vou fazer aqui? Aí não tinha... Quase que ele botou um robozinho de volante. Essa disparidade agora para o Tetra analisar em números. Por favor, na tela, Pedro Ferrari. Aí ele gosta desse negócio de analisar números do certo, clássico. Cara. O placar foi magrinho. A posse de bola não foi assim tão diferente. Significativamente diferente, mas não foi o banho que foi o resto. 61-39. Porque o meio campo finalizações. Vale lembrar que o Vasco, pela metodologia, a forma de jogar do Fernando Diniz, que priva sempre por ter a posse de bola. 32 finalizações a uma. Na verdade, duas, né? A gente mostrou duas. Sim. A bola na trave. Conta que vai fora não conta. Não, claro que conta, porque tem finalizações no alvo ali. Aí... Cara, quando a bola bate na trave, não conta como finalização. Não sei porquê, mas é assim. E outra, o cara estava impedido. Seria anulado, né? Foi anulado, né? 12-0. No alvo, uma só. Nenhuma no alvo, porque trave não é alvo. 7,32 por 2,44. Não é alvo, Não é. Trave na estatística é considerado erro. Gols esperados 1,68 a 0,47. Escanteios 12-0. Tivemos quase uma hora de bola rolando, 59 minutos. Que sonoro chocolate, Tetra. Atropelo, goleada, como eu falei no início do programa. E assim, parabéns ao BAP, né, que pediu para que colocasse os jogadores, o primeiro time do Flamengo, né? Que a gente às vezes fica até confuso qual é o primeiro time, porque é tanto jogador bom que eu não sei mais quem é titular, Cebolinha ou Samuel Lino, quem é titular é Luiz Araújo, é Plata, é Pedro, é Bruno Henrique, e olha que o debochado, que foi o melhor do ano passado, nem precisou trocar de roupa. Carrascal jogou muito, que é um maestro, e jogou muito. Para mim, assim, um dos melhores jogos do Carrascal no Flamengo. O golaço que ele fez, né, de técnica, de qualidade, com um erro do Piton, né? Não é o Piton que rebate para o meio da área. É ele mesmo. No cruzamento, assim, o beabá, né? A lateral segue o movimento que a bola vem. Você segue o movimento tirando, não você jogando para o meio da área. Acho que ele falha, né? O Piton, que é muito bom jogador, mas falhou, né? No fundamento do futebol, naquela coisa que a gente treinou, né, Zé Elias? Você nunca joga para o meio da área. E o Flamengo que colocou o time todinho no campo ofensivo, teve um momento do jogo que só o Rossi ficou no campo do Flamengo. Também ele ia lá para o meio campo, não precisava. Mas o zagueiro, o Léo Pereira virou um volante armador. Mais uma vez faz um grande jogo o Léo Pereira, né? Que jogador, que zagueiro. Ele pelo lado esquerdo, ajudando o Salles ali, dando apoio para o garoto. Ele saiu para o jogo, ele ficou como um organizador do time. Porque o Vasco jogou da intermediária defensiva para trás, na maior parte do jogo. Teve essas duas finalizações, tá bom?
Foram Pessoal tá falando, viu, Tetra? Chances boas. Pessoal, o nosso Foro Esporte nos alertando que só computaram uma finalização para o Vasco, porque aquela do Andrés Gomes seria uma jogada irregular, o gol não valeria. Não sei se era condição irregular, impedimento e tal, mas só a do GB que valeu. Pode continuar. Parabéns aí a quem avisou, porque eles tinham que saber antes isso, né? Mas tudo bem, vamos lá. Não, por favor. Sim. Assim, acho que o Flamengo demonstra a sua força, os jogadores parecem que se cuidaram nas férias, isso é muito legal, o profissionalismo, porque com 8 dias você ter o volume de jogo que o Flamengo teve, e é muito melhor você jogar com a bola, né? Mas a porcentagem que a gente viu aí não foi uma porcentagem que o Flamengo ficou 75% com a bola, não ficou. Apesar que essa porcentagem do Vasco é no campo defensivo, é naquela coisa de ficar saindo a bola, tocando para aqui, tocando para ali, correndo até riscos. Me decepcionou sim a atuação do Vasco, o Flamengo é muito melhor, o time do Flamengo é infinitamente superior ao do Vasco, é muito melhor, né? A diferença é gritante sim, é enorme, tanto é que o Pascoal cita quem entra no jogo. Todos os jogadores que entraram no jogo seriam titular absoluto no Vasco da Gama. Todos os jogadores do Flamengo que entraram no segundo tempo seriam titulares absolutos no Vasco e na maioria dos times no Brasil, ou em quase todos os times do Brasil. Então já mostra essa diferença. Só que o Vasco, em algumas a diferença está gritante também na estatística desse clássico. Nos últimos anos, o número de vitórias. Eu não estou aqui... A gente tem essa tela, vou pedir para o Pedro Ferrari colocar para você ver. Boa. É um absurdo a diferença de um clássico dos milhões, um clássico de tanta rivalidade, tá um absurdo o atropelo do Flamengo em cima do Vasco. E o Vasco... 9 vitórias do Flamengo... Tem time que poderia encarar mais. 9 vitórias do Flamengo e 4 empates nos últimos 13 jogos. A última vitória do Vasco foi em março de 23, 1-0 no Carioca. Tinha que pegar os últimos 30 jogos para vocês verem, cara. Nossa, eu acho que o Vasco venceu 2 jogos, se pegar os últimos 30. Então, assim, a diferença é muito grande, né, cara? A discrepância a cada dia, a cada rodada, a cada ano que passa só aumenta. Não, tá demais. O Vasco tem jogadores, tem bons jogadores que poderiam sim, o Fernando Diniz, de alguma forma, para início de temporada, o Flamengo com 8 dias só... parece que o Vasco estava um mês. Não estava. O Vasco tem acho que uma semana a mais de trabalho. E também só jogou com o time titular um jogo, né, que foi na estreia que ganhou, em São Januário, do Maricá. Então, assim, também não é uma preparação a melhor do mundo ainda do Vasco da Gama, mas era para ser um jogo mais taco a taco, como a gente falou no programa ontem. E essa diferença está um absurdo. Parabéns para o Flamengo. Seus jogadores já têm aquela memória do entrosamento, já tem um treinador com toda a sua metodologia de trabalho, com o time organizado, e os caras voltaram empolgados, querendo jogar no Maracanã lotado, com a torcida do Flamengo, com o maior número também, né? Mando de campo era do Flamengo. Mereceu ganhar e mereceu ganhar demais. Parabéns ao Léo Jardim, o grande destaque do Vasco. Só ele, mais ninguém. Ô Zé, o Zinho estava elogiando com toda a justiça o Carrascal, e foi mesmo um dos melhores jogos dele com a camisa do Flamengo. Mas é bom a gente lembrar que na semifinal da Libertadores, né, na vitória providencial contra o Racing no Maracanã, 1-0 magro, gol dele, acabou sendo um resultado chave para a classificação, a decisão da Libertadores. Às vezes a gente, assim, as pessoas em geral dão uma esquecida no Carrascal, né? Ele é pouco falado. Mas dão uma esquecida, especialmente quando joga o Arrascaeta, né? Porque aí todo mundo se preocupa um pouco mais com a Arrascaeta. Eu falo isso ano passado, né? Pela forma como ele joga já, pelo histórico dele dentro do futebol brasileiro e por aquilo que ele vinha fazendo no ano passado. Então, muitas vezes as pessoas centralizam os olhares pro Arrascaeta. Para o Carrascal, isso é ótimo, porque aí sobra um pouco mais de espaço para ele poder jogar. Eu acho que agora, nesse momento, o jogador chega, já se ambientou, já entendeu como é a situação, como é o clima, o que o treinador pede, já pegou o movimento, já pegou a velocidade do jogo da sua equipe também do futebol brasileiro, já está mais ambientado, fica muito mais fácil. Eu acho que
partir de agora, não vou dizer a partir de agora, não é isso, mas podemos dizer que a partir de agora ele pode se tornar um Arrascaeta dentro da equipe do Flamengo, porque qualidade técnica ele tem. Ele foi contratado para isso, suprir né? essa vaga. Mas eu falo jogando junto, Pascoal. Jogando juntos os Aí dois. o Plata samba. Não, eles jogaram juntos o ano passado. Vários jogos. Aí que o Plata ficou suspenso um tempão. Sim, mas eles jogaram vários jogos. Entre Carrascal e Plata, dependendo do jogo, Carrascal vai jogar. Né? Porque o que acontece... A concorrência vai aumentar, porque ao que tudo indica, Paquetá chegará. Deve estar chegando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a partir deste momento em que o jogador se encontra mais ambientado e mais entrosado, para ele se sentir à vontade para jogar, então um drible, um passe, uma movimentação, isso vai se tornar corriqueiro para ele, vai se tornar mais fácil. E se tornando mais fácil, os times adversários vão ter que se preocupar com mais um jogador, né? Você olha tem a Arrascaeta, aí você fala, não, Arrascaeta tecnicamente é o cara que pode decidir o jogo. Aí você olha para o lado, o Carrascal, aí você olha para o outro lado, Samuel Lino, aí Paquetá, né, que deve chegar. Aí você fala, não, beleza, agora eu vou pressionar. Aí joga a bola para o Jorginho lá atrás e ele começa a distribuir o jogo com a velocidade e a facilidade que ele tem. Então, quer dizer, vai ser muito complicado jogar contra o Flamengo e tem que falar uma coisa aqui que eu acho que a gente tem que pontuar, né? Felipe Luiz. O Felipe Luiz. Porque você que é o nosso analista de moda, afinal de contas, morou muitos anos em Milão, a cidade da moda. Está na paleta nova. Ele abandonou o All Black. Agora é a paleta nova. Estava de marrom ontem lá, bege, não sei. Uma paleta nova, mas assim... E a camisa da comissão técnica também mudou de cor, né? Ela ficou mais puxada para o marrom. O tom do agasalho. Mais puxada para o marrom. Você é um observador. Mas ele continua sendo... Fui repórter pouco tempo da minha vida, então eu tenho que ter a postura do time, né? A postura do time. Falei no meu destaque aqui que parecia que o Flamengo já tinha feito uma pré-temporada de 30 dias. Você tem o entrosamento, mas você poderia ter um nível um pouco mais abaixo, vamos dizer assim. E o time do Flamengo, com 8 dias, jogou igualmente o ano passado. Com a mesma intensidade, apenas com 8 dias. Então, assim, tem os times que vão se entrosar, vão crescer, né, fisicamente e tal. Sempre tem os embates, as rivalidades que diminuem um pouco a diferença. Mas, assim, o que o Flamengo fez ontem, o cartão de visitas, cheguei, o ano começou para mim. É de se preocupar. A jogada irregular foi a do Andrés Gomes mesmo, viu, Pascoal? A gente achou, mas ele pegou lá de trás, mas no início da jogada a arbitragem já havia parado o lance por... posição irregular, marcou impedimento no comecinho da jogada. Isso ia dar uma discussão. Vamos ouvir os técnicos? Agora. Fernando Diniz e Felipe Luiz no seu novo estilo, novas cores. Não me impressiona porque eu já conheço os jogadores, já sei da forma que eles têm de lidar, a ambição que esses jogadores têm, de jogar, de performar, de se divertir dentro do campo. Você falou aí bem, quando o time tem tempo para treinar, ele desenvolve todas as ideias, ele pega todos os conceitos. Hoje, por mais que tenha sido um jogo com um volume de finalizações muito grandes, existem coisas para melhorar, sim, com certeza. Mas foi um jogo espetacular. O que eu gostei foi, principalmente, que os jogadores se cuidaram bem, sabem a prioridade que é cuidar do próprio corpo. Risco sempre existe, e no primeiro planejamento que foi feito também existia riscos. E os riscos aconteceram de uma forma negativa, onde para a instituição foi importante mudar esse planejamento com outros riscos. E todos eles têm riscos. Ano passado também teve. Eu falei para vocês aqui no Carioca do ano passado que eu ia usar o Carioca como um torneio de pré-temporada para melhorar a forma física dos jogadores, com os riscos que isso existia. Então, todos as decisões, como eu falei, elas requerem muita coragem das pessoas que estão aqui para tomar. E, por sorte, somos pessoas corajosas e assumimos os riscos que isso existe e vamos enfrentá-los. A gente tem que ter critério, tem que ter responsabilidade e saber o que está acontecendo no jogo. A nossa chance diminuiu de ganhar quando a gente teve a expulsão. A gente estava procurando se defender bem, o Léo Jardim fez algumas defesas, mas não teve chances contundentes. Por mais que tenha a impressão de que ia tomar o gol, o jogo podia também ter terminado 0-0. Isso era um gol só.
E não teve chance na cara do Léo Jardim. A maioria dos chutes do Flamengo foi cabeçada, chute de fora da área, um outro lance que o jogador levou vantagem ali da área e chutou. Mas chance criada de defesa muito difícil, eu não vi também. Ué, esse maluco aí não assistiu o jogo não, cara? Pelo amor de Deus, foram 12 defesas do Léo Jardim. Defesas difíceis, 6. Esse cara tá louco? O que foi que você está me olhando? Léo Jardim não fez defesa difícil? Assim, isso é uma das críticas que faço sempre ao Fernando sobre isso, né? Todo jogo em que o time cara dele... fez 10 defesas. Todo jogo em que o time dele tem dificuldades ou que não consegue vitórias, ele se apega a coisas assim, estranho. Não é possível que ele tenha falado isso. Não é possível que ele não tenha visto o jogo. Ah, mas não foi uma chance criada. Ah, mas lógico que foi. Se chutou, se cabeceou, isso não é chance criada? Então o que é chance criada? Eu não consigo entender. Se o seu goleiro sai com no mínimo 7 defesas, grandes defesas... Essa é a defesa mais ou menos, mas não é? Isso não é uma chance criada? Uma jogada de escanteio? Lógico que é uma chance criada. Né? Então, assim, tem algumas coisas que eu acho que o Fernando precisa entender que não é feio falar que o time jogou mal, que o time não conseguiu jogar, que o time adversário tem qualidade. E não é só contra o Flamengo. Em outras ocasiões também ele fala isso. Aí ele usa da estatística porque o time teve posse de bola, o time jogou bem. Não é isso. O importante é o resultado. O resultado mostra outra coisa, a forma de jogo mostra outra coisa. Se você conversar com qualquer vascaíno, ele vai entender que ele vai falar assim, pô, meu time deu sorte ontem, não foi legal, o time não jogou bem, né? O time ficou atrás o tempo todo, o time não condiz com a história e com aquilo que o Vasco pode jogar. Então, assim, tem determinadas coisas que eu acho que seria legal alguém que está ao lado do Fernando falar, porque senão as pessoas vão achar que ele viu outro jogo. Ou chega até a beirar uma coisa ridícula que pode acontecer. E você não pode falar que o Flamengo não criou chances. Você não pode falar quando o seu goleiro sai sendo o melhor jogador em campo. O torcedor hoje não é mais bobo. O torcedor hoje sabe, entende e enxerga o jogo. Foi das grandes atuações de um goleiro nos últimos tempos. Sim, sim. E já não é de hoje. O Léo Jardim, desde o ano passado, tanto eu como o vovozinho aqui, nós estamos falando que ele é um dos caras que podem jogar na seleção. Porque você pega aí quase todos os jogos... Sim, quase. Isso aí não é chance criada? Chute de dentro da área não é chance criada. Outra chance. Olha lá, como não é chance? Então o jogador do Flamengo criou o quê? Ele entrou em campo para não criar oportunidades? Chute de longa distância. É qualidade do Flamengo. Então, assim, precisa realmente, de certa forma, entender. E não é feio. Não é feio falar, meu time não conseguiu jogar hoje porque o time adversário foi muito superior. O meu goleiro se destacou porque o time adversário criou mais chances. O time adversário teve qualidades e não deixou o meu time jogar. Ah, mas foi a expulsão. No primeiro tempo, o Flamengo tinha chutado 13 bolas. 13 bolas. E o Vasco apenas 1. Sabe, é ruim para ele. É ruim para a imagem, porque senão daqui a pouco vai virar meme. Sabe aquela coisa do meme? Parabéns, Zé Elias deu aula e humilhou o Bocó, o sonso, o esquisito do Fernando Diniz. Parabéns, Zé Elias, deu aula agora, cara. Esse Fernando Diniz aí é lunático, o cara passadão das ideias. Como virou o São Paulo, lembra que o São Paulo... Ganhou o segundo tempo, perdeu o jogo de 4-2. Ganhou o segundo tempo, pegou, sabe? Pra LDU, então. Pra LDU, pra tentar se justificar. Não tem coisas que não tem como se justificar dessa forma. A melhor justificativa é dizer a verdade. Olha, realmente no meu time não jogou bem hoje. Encaixou. Acabou. Tomamos A expulsão fez... Ele falou que a expulsão foi... A expulsão, ridícula. Chegou a hora de falar da expulsão. Eu concordo com o Fernando Diniz, foi ridícula. Ridículo. Não tem nenhuma necessidade da expulsão. Cara, ridículo é quem acha que esse lance não é para expulsão, cara. Com todo respeito e carinho que eu tenho pelo Pascoal. Mas, cara, você observar esse lance e falar que a expulsão foi ridícula, pelo amor de Deus, né? Então, para ser expulso, tem que quebrar a perna do jogador? Meu Deus, cara. Ele foi de sola, no alto da panturrilha do Carrascal, quase na altura do joelho. Foi uma entrada criminosa, cara. Pra quê? Pra que derrubar o adversário? Ah, tá. Você disse, ele falou ridícula no sentido de terem expulsado o Cauã. Não, a minha é sentido de que o Cauã não precisava fazer aquilo. Ele já... Ah, então desculpa, Pascoal, desculpa, eu entendi errado, cara. Pra mim, que você estava achando ridículo
A expulsão. Estava na trajetória, corre junto com o cara. Vai até o fim. Ele já está na marcação, vai até o fim. Se desesperou, fez aquilo lá, jogou o time no mato, porque com 1 a menos contra o Flamengo, o time todo, jogadores do nível que tem o Flamengo, com um jogador a menos o Vasco da Gama, jogou o time no mato também. O jogo poderia ter sido 5 ou 6. Claro que sim. Mas só foi 1 a 0. Só foi 1 a 0. E aí entra o Cauã fazendo esse... Para mim, tem coisas que eu não consigo conceber em jogador profissional. Ah, Pascoal, mas ele é muito novo e está entrando no time agora, mas é profissional. É profissional. Tem coisas que o profissional não pode fazer. Na frente do árbitro, o árbitro está correndo do lado dele. Puxa vida, eu acho que isso aí também não dá nem para... Eu não vou nem contestar a expulsão, não contesto a expulsão. O pessoal, não, que não era lance para cartão. Olha aqui, ó, gente. Tetra, acidental. Desculpa, Pascoal, desculpa, cara. Eu entendi que você estava criticando a expulsão. Desculpa. Ou proposital? Assim, bota na câmera lenta, parece que é uma agressão, né? Porque é um pisão na panturrilha, né? Mas eu não expulsaria, não. Assim, se você falasse assim, você é o árbitro ali na hora do lance. Eu, no VAR analisando, eu ia analisar que há o contato na hora de uma corrida, na hora da passada, ele não está olhando para o adversário, ele está olhando para a bola. Nessa passada, infelizmente, ele pisa por trás. Aí a interpretação do árbitro. Também não sou desses que condenam, né? Eu vi algumas postagens, eu vi algumas... um absurdo. Assim, é uma interpretação. Na minha interpretação, eu daria cartão amarelo. Na minha interpretação. Agora, também não acho que é um absurdo, não. Porque parando, botando assim... Aí, um pisão na panturrilha por trás, não dá para me condenar o árbitro. Mas se você me pergunta, Zinho, você expulsa? Não expulsaria, daria cartão amarelo. Deu querendo ou não querendo, Zé? Querendo. Querendo? Lógico. Não tem inocência nenhuma aí, não foi trombada, não foi nada. Ali, se ele está participando do lance, a gente tem que partir desse princípio. Está participando do lance, ele está disputando a bola? O Carrascal arranca na frente dele. Isso aí o que é? O azar dele, Isso o que é? O juizão estava em cima, né? Do lado. Isso é uma agressão, teoricamente. Porque se você não está participando do lance e você atinge o outro atleta, é uma agressão. E a forma como foi. Podia ter sido na passada, né? Não, mas assim, sabe aquele esbarrãozinho, sem querer, que você está correndo junto, aí dá aquele toquezinho no calcanhar, tropeça. Seria menos impactante do que da forma como ele foi, porque ele põe o pé. Chuveiro para você, então? Para mim, sim. Para mim, sim. Pro Fernando Diniz, não. A gente já viu ali até na legenda, ali na tarja, expulsão ridícula. Vamos ouvir agora o treinador do Vasco da Gama falando a respeito de um lance que pode ter contribuído bastante para a derrota do Vasco. Mais uma derrota do Vasco para o Flamengo. Fala, Diniz! Uma expulsão para mim meio ridícula, um negócio sem sentido nenhum. Eu não consigo, eu sinceramente não consigo entender. O cara tá passando, não sei se o Barros tentou dar um totó no cara. Não tem nada, não tem força excessiva, não tem risco de lesionar o jogador, nada. Aí tem uma câmera que eles pegam assim às vezes que para, que a perna, que a sola da chuteira do Barros está perto da panturrilha, mas não tem força nenhuma ali, zero. Até que o jogador levantou, jogou normalmente. E é uma expulsão que condicionou muito o que podia ser o segundo tempo. E você vai ver que o campeonato vai acontecer, campeonato carioca, campeonato brasileiro, e o critério não vai ser o mesmo. Um lance como esse não vai acontecer expulsão. Com aquela contundência ainda, com aquela vontade de expulsar, vai ser muito difícil acontecer. Do mesmo criador de que o Flamengo não criou nada, né? Esse cara aí. O que ele está querendo sugerir, então, Pascoal? Não, às vezes existe má vontade? Os treinadores sempre, até no Campeonato Mineiro ontem, no Atlético e América, teve foi falta, não foi falta no goleiro, uma discussão e tal, acaba tendo até discussão. O do Atlético, né? Atlético Mineiro e América. O gol do Atlético acaba tendo discussão. Provocou e até acaba a discussão parando no banco de reserva de um treinador com o outro e quase vira... Fato, né?
rabo de arraia, tesoura voadora, porque todo mundo ficou nervoso. Assim, teve um jogador expulso, perdeu o jogo, o Vasco tomou um vareio, tomou um baile, tomou um totó, um chocolate, e a expulsão, para mim, é muito infantil. É muito infantil. O Arrascaeta arranca na frente dele, ao invés de ele acompanhar o Arrascaeta, ele bota o pé para cometer a falta. Carrascal. O Carrascal, perdão. O Carrascal arranca na frente dele. Eu falei, Arrascaeta? Saudade do debochado. Saudade do debochado, cara. Então o Carrascal bota... A bola não estava nem com o Carrascal. Não tem bola no lance, não tem disputa de bola. Para mim, a visão do Zinho é uma visão que eu respeito, mas, para mim, esse lance não tem como você pensar que poderia ser diferente. Eu confesso que não. Tanto que o jogador toma o cartão vermelho e sai. E quando ele sai, para quem não viu o lance completo, quem não estava vendo o jogo, vou explicar. Ele sai e o árbitro ainda fala para ele esperar que eu vou ver aqui, que o pessoal está vendo no monitor. Porque ele já deu o cartão vermelho e o VAR falou, espera que eu vou ver. Ele já sabia o que eles iriam ver. Aí o garoto saiu. Então o Barro saiu. E aí ele falou, não, manda ele esperar que eu tô vendo. Não precisa não. Aí não precisa não, já vai começar o jogo de novo. E já começou. Tá aí, meus amigos e amigas, 31 minutos de vídeo, né, galera? Então tá bom demais, né? Deixa eu pôr o fundo nosso aqui, ó. Nosso fundo. E, cara, é o seguinte, o Fernando Diniz é ridículo, né, cara? Eu só quero ver na hora que qualquer jogador de outro time der uma entrada dessa no jogador dele, o que ele vai falar? O que ele vai falar, cara? É igual Abel Ferreira, um hipócrita, né? Que toda hora fica falando besteira, né? Meu, esses treinadores incompetentes que não sabem treinar, que não sabem fazer o time deles jogarem, eles ficam arrumando desculpinha esfarrapada, ficam arrumando muletas pra fugir da responsabilidade, né, cara? Toma vergonha na cara. Esses treinadores são muito fracos, velho, na moral. Felipe Luiz, você é diferente. Você é estudado, é um cara inteligente. Não fica se agarrando em muletas, né, cara, pra dar desculpa, né? Você é direto, fala o que tem que falar. E é isso, galera. O vídeo ficou grande pra caramba. Trouxe aqui a repercussão, as análises da vitória do nosso Mengão. Flamengo 1, Vasco 0. E tem gente que fica falando ainda, cara, eu dou risada, que o Vasco é a pedra no sapato do Flamengo. De onde que esses malucos tiraram isso, hein? Sendo que o Vasco não consegue vencer o Flamengo faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, 25 anos. Eu sei que venceram em 2023, eu acho, 2022, 1-0. Mas, cara, tirando isso, eles não conseguem fazer nada. Se você pegar o retrospecto de mais de 20, mais de 30 jogos, vocês vão ver o nosso freguês, o nosso filhotinho aí, que não consegue ganhar da gente, né? É impressionante, cara. Impressionante. Valeu, nação. Tamo junto. Saudações. Valeu, fui.